Fala galera, como é que vocês estão? Saudações tricolores, tudo bem com vocês? Vitória Fluminense. Fluminense faz uma partida quase o tempo inteiro segura, vence o Corinthians por 3-1, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6-0. Tomamos um gol no final numa bobeira gigantesca, numa desatenção, o time deu uma relaxada, mas foi uma atuação muito segura. O Fluminense começa, como sempre eu falo, mal escalado. Um time que tem Freitas e René está mal escalado. Hoje até nem comprometeram tanto o Freitas, como sempre vacilou algumas vezes, mas nada que tenha sido tão determinante assim. O René é uma aberração da natureza apoiada pelo Zubeldia, né? É o dejeto do Mano Menezes no time do Fluminense, o jogador René, não a pessoa René. Mas ainda assim, mesmo com esse erro, para mim, erro que o Zubeldia comete todo jogo de escalação, o Fluminense começou mal. Os primeiros 2, 3, 4, 5 minutos foram assustadores. Um erro do James e o Fábio teve que sair nos pés do Yuri Alberto, depois o chute que eu não sei de quem foi, e o Fábio teve que fazer uma tremenda de uma defesa com 1 minuto e 40. Depois teve um outro lance lá, o Fábio saiu, um cruzamento e tal, e aos pouquinhos o Fluminense foi igualando o jogo. E aí quando você bota no terreno da qualidade técnica, o Fluminense tem Savarino, tem o Acosta, tem o Martinelli, que não começou bem, mas que depois dominou o meio campo, tem o Hércules, tem o Fábio, um goleiraço, o John Kennedy, apesar do seu arranque de balsa, parece, talvez se eu apostar uma corrida com ele eu ganhe, talvez, mas o Fluminense tem muito mais qualidade que esse Corinthians que jogou hoje, muito desfalcado, é verdade, mas o Fluminense foi equilibrando. E aos 19 minutos, uma jogada, o René, eu não vou dizer um chutão, porque me parece que ele tentou um passe mesmo, e num primeiro momento eu achei que a bola estava mais para o zagueiro do Corinthians, mas não, o Serna chegou tão rápido na bola que a bola era dele, o zagueiro tentou fazer a falta, e se faz a falta era expulsão, ou deveria ser, e ele entra na área, serve ao John Kennedy, o John Kennedy corta o goleiro e toca no meio das pernas do Gustavo Henrique. E aí no segundo gol, no finalzinho, 47, quase 48 minutos, está passando até agora, um dos melhores momentos da Amazon, do Prime Video, é uma jogada que o Acosta dá um toquinho de chaleira, o Kennedy dá um toquinho quase de calcanhar, e aí de novo o Serna arranca em velocidade, dessa vez ele não toca, para o Savarino que entrava do lado dele, ele chuta, a bola bate na trave, volta, o Hércules faz o gol. E nesse tempo, entre o primeiro e o segundo gol, só deu Fluminense. O Corinthians não levou nenhum perigo à meta do Fluminense. Não fez nada, absolutamente nada. E aí fecha o primeiro tempo com 2-0. E aí eu falava na live que trauma, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, gato escaldado tem medo de água fria, porque passando agora o terceiro gol do Fluminense, tem medo de água fria, porque fizemos 2-0 com o Hércules, tal e qual fizemos 2-0 contra o Vasco, só que no início do segundo tempo com o Hércules. E vem o segundo tempo, o Corinthians tenta pressionar, consegue ali durante 5, 6 minutos de novo, tem um domínio territorial, o Fluminense vai equilibrando o jogo, e aí tem a bizarrice que acontece, da arbitragem e do Alain. O Alain disputa uma bola com o Acosta estica o braço, para que o Alain não chegue nele, e o Alain dá 4 tapas no Acosta. 3 com a mão direita, 1 com a mão esquerda, e tenta dar uma banda no Acosta. O Acosta não fez nada. O juiz vai dar um cartão amarelo, tendo 4 agressões e uma tentativa, amarelo no Alain, e dá um amarelo no agredido, no Acosta. Esse árbitro é uma piada de mau gosto, para dizer o que eu posso dizer.
E aí tá, ia ficar assim, eu puto da vida, e eis que o VAR chama o árbitro, e eu falei, beleza, vai chamar o árbitro para ver as 4 agressões que ele deu no Acosta, mas não. O Alan foi lá, segurou o Soteldo dele e balançou em direção à bandeirinha. Né? Olha aqui o meu Soteldo! E aí, por gesto obsceno, foi expulso, muito bem expulso, porque a regra é muito clara em relação a isso. Né? Tomou vermelho direto, então ele tomou um amarelo e tomou um vermelho. Ele prejudica muito o Corinthians na sequência do campeonato. E aí, contra 10, o Fluminense dominou ainda mais o jogo. O Corinthians não fez mais absolutamente nada no jogo e sai o terceiro gol. O Soteldo vai que nem um maluco por a linha de fundo, roda e faz o cruzamento. O nosso grande centroavante Castilho, né, domina no peito, meio ombro, meio peito. O Martinelli só ajeita para ele domina bem, chuta de canhota no cantinho sem defesa para o goleiro. Antes disso, o goleiro fez uma sequência, o goleiro do Corinthians, o Cauê, fez uma sequência de 2 defesas espetaculares. Uma jogadaça do Serna pela esquerda, ele corta o zagueiro, né, já na pequena área, toca para trás, tem um chute, eu acho, do Hércules, ele defende, e aí depois a bola sobra, o Samuel Xavier pega de primeira, bem pra caramba, a bola ia, não no ângulo, mas quase lá, e ele faz uma defesaça. Mas aí nessa jogada do Soteldo, o Castilho faz o terceiro e aí fecha o caixão, certo? Sim, mas poderia ser mais fácil. O Zubeldia resolve promover, dá uns minutinhos pro Cano em campo, merecidamente, né, o nosso ídolo, cara que fez 13 gols na Libertadores de 2023, ele e o JK, todo o time, mas ele e o JK, os caras mais importantes daquela campanha maravilhosa, mas ele tira o Martinelli. Era para tirar o Savarino, né? Tira um atacante e bota um outro. Eu sempre reclamo que ele tira atacante e bota atacante, agora que era para fazer isso, ele tirou um volante e deixou o meio campo com 2 jogadores. Alexandre, mas o Corinthians estava com um a menos, estava. Mas o Fluminense estava com um time cansado, sabe? E o Alisson, não é um jogador de muita velocidade. O Hércules já tinha saído. O Ganso não é um jogador muito veloz. E aí você fica com esses 2 caras para proteger toda a zaga. E aí, depois disso, o Lingard entra livre pela esquerda, o Fábio defende. E aí depois de uma jogada confusa, num bate-rebate, é o time do Capiroto 2, porque o 1 é o Flamengo, a bola sobra para o André, que chuta bem no cantinho, sem defesa para o Fábio, e me deixa puto da vida, né? Porque era um jogo para ser de 0, era um jogo para ser 4, 5, 6, e o Fluminense ainda toma um gol no final, e ainda ameaça uma pressãozinha do Corinthians ali, mas nada aqui, né? Bola alta, a zaga tirou e tal, teve uma bola que o Fábio pulou e defendeu, caiu, a bola soltou, o juiz deu falta, eu não vi falta do Gustavo Henrique. Mas o Gustavo Henrique é tão ruim, né, porque ele nem conseguiu, com a bola no pé dele, dar um chutinho e botar a bola para dentro do gol, mesmo com a falta marcada. Então, enfim, galera, uma vitória merecida, uma vitória de um time que briga pelo título, chega a 19 pontos, nesse vai dormir co-líder com o Palmeiras. O Palmeiras joga em casa amanhã contra o Grêmio, acredito que vença, vá a 22, mas é uma campanha que anima, mas precisamos corrigir alguns erros que contra um Corinthians desfalcado e com 10 jogadores, mais da metade do segundo tempo, foi suficiente. Contra o Vasco não foi, contra o Palmeiras não foi, né? Contra o Atlético Paranaense tomamos um susto, então é preciso melhorar sempre para que a gente possa continuar na briga pelo título brasileiro. Fluminense 3, Corinthians 1, vitória maiúscula, vitória merecida, vitória que não tem uma vírgula sequer para se colocar em dúvida qualquer coisa da vitória do Fluminense. Parabéns, Fluminense, parabéns, torcida tricolor, parabéns aos tricolores que foram ao Maracanã. Um grande beijo, um grande abraço, e sábado, Curitiba e Fluminense no Couto Pereira, e eu já vou dizer, lugar de tricolor que mora em Curitiba e arredores é no Couto Pereira. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.